Ano começando, e aí você deve estar se perguntando aí o que o mercado de trabalho vai exigir dos profissionais em 2023, até porque a gente estava falando que muita gente ainda continua procurando emprego, né? Começo de ano, é sempre momento de saber o que o mercado pede. Será que esse ano a gente vai ter muita mudança, tem novas tendências? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o especialista e professor Henrique Gâmbaro, ele que é especialista em carreira. Professor, bom dia, prazer em te receber, um feliz ano. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes, um feliz ano para todos aí, 2023 começando e cheio de boas esperanças. Raquel. Sim. Cheio de boas esperanças. Todo mundo querendo um emprego bacana, ganhando bem aí, e aí a gente precisa saber o que o mercado quer, o que você está enxergando aí de tendência para esse começo de ano, para quem está querendo arrumar um emprego? Então, primeiro é a proatividade, né? A pessoa tá afim e correr atrás. Já dá para começar já mandar currículo hoje? Já deveria. Inclusive, uma boa dica agora que eu dou para quem está na situação de emprego, procurando emprego, vá hoje e envie currículos hoje. Essa fase agora do primeiro mês do ano, as pessoas que buscam emprego, elas tiram férias. É incrível, né? Mas elas falam, não... Tiram férias do não emprego. Do não emprego. Então, as empresas hoje, elas estão com vagas abertas, mas o número de candidatos nesse começo de ano diminui. É normal isso acontecer. No mês de janeiro, no mês de fevereiro, tem menos candidatos. Então agora é a hora de montar um currículo, levar até a empresa, entrar em contato, mandar via web, via e-mail, um currículo. Por quê? Porque agora a probabilidade de conseguir um emprego no começo do ano é muito maior do que no resto. Então não percam essa oportunidade já de enviar. Então, a proatividade é a primeira coisa, Raquel. E como é que os profissionais devem se preparar para isso? Às vezes tem muitos profissionais, até da minha área, que perguntam, né? Como é que eu faço? E eu sempre falo assim, a gente precisa olhar o que as empresas estão pedindo, né? Sim. Então, mas eu quero que você fale aí profissionalmente, como é que a pessoa se prepara? Como é que ela sabe? Porque hoje... Às vezes até, por exemplo, para jornalismo, se exige muito mais do que se pedia antes. Mas não tenha dúvida. Hoje existem questões comportamentais que vão além da técnica. Uhum. Então, por exemplo, um jornalista, ele aprende a fazer uma boa redação, ele aprende a falar, ele tem toda uma competência a ser adquirida como jornalista, parte técnica. E tem a parte comportamental, que é lidar com pessoas, lidar com equipes, ter liderança. Então, hoje, o profissional que as empresas buscam, isso está muito claro, tá? Muito claro. Todas as empresas que você ouve, elas estão buscando isso. Pessoas com habilidades comportamentais, além das técnicas. E como é que eu me preparo? Fazendo cursos. Eu tenho que fazendo cursos, tendo leitura, estudando. E hoje mesmo, sabe, eu via no LinkedIn um profissional até de RH passando uma lista de cursos gratuitos que a USP oferece. Sim. Que você entra lá e faz de graça. Não é só a USP, não. Tem um monte de instituições que promovem cursos curtos, não são cursos profundos, lógico, são cursos que vão mais tratar de uma parte superficial em relação a essas competências comportamentais. Uhum. Mas estão aí. Antigamente as pessoas não tinham oportunidade de terem esse conhecimento, mesmo que superficial. Hoje você vai na web, você vai no YouTube, eu mesmo tenho um canal no YouTube que eu dou um monte de dicas sobre trabalho. Inclusive, todas as nossas conversas aqui estão lá, então estão lá de graça. É só entrar, professor Henrique Gâmbaro. Pode dar aí o endereço, professor? É só colocar professor Henrique Gâmbaro no YouTube, vai ver o canal e vai entrar no canal e vai ver. É como se comportar numa entrevista de emprego, como fazer um currículo, essas questões comportamentais, questões relacionadas à oratória, à liderança, a questões sobre o trabalho, os desafios do trabalho pós-pandemia. Sabe uma coisa que eu acho interessante também? Você olhar, por exemplo, pega várias empresas que estão oferecendo emprego na área que você gostaria e fazer um preview assim do que elas querem. Eu quero um profissional assim, assado. Porque deve ter várias coisas que coincidem. Sim. Até para a pessoa perceber aquilo que ela não tem, né? Sim. E que ela precisa aperfeiçoar. Às vezes é difícil a gente enxergar o que a gente não tem. Sim. E o que o mercado está pedindo, porque cada dia mais, né? A área de tecnologia, o conhecimento em tecnologia, hoje não tem como escapar disso, tá?
Então, você saber navegar, você saber fazer pesquisa, você saber mexer em sistemas, isso hoje não é mais uma opção, não é mais uma... se não tem, tudo bem. Não, as empresas estão buscando isso, por quê? Porque está muito focado hoje no mundo da tecnologia. Né? É muito difícil você encontrar um ramo que não tenha tecnologia junto. Então, perder esse medo da tecnologia. E hoje, até você tocou num assunto bem pertinente, porque eu não sei se foi alguma grande mídia que colocou que a preferência dos CEOs aí, dos barambambãs das empresas, é que eles tenham habilidades digitais. Exatamente. Você não pode mais ter um medo, porque o digital ele não é difícil. O que muitas pessoas têm é uma barreira, porque aquilo que eu não conheço eu tenho medo. Então, você coloca um computador, às vezes, um sistema na frente de uma pessoa, a pessoa ela se sente com medo daquilo. Será que eu vou aprender a mexer? Será que eu vou conseguir me desenvolver trabalhando nesse sistema? E eu falo para vocês, hoje não tem mais essa opção. Você tem que abrir o coração, perder o medo da tecnologia, que muita gente ainda tem um receio, não é um medo, é um receio. Será que eu não vou errar? Será que eu não vou apertar o botão errado? Nesse sentido, e perder o medo e fazer. Então, a questão da tecnologia, sem dúvida nenhuma. Professor, outra grande dúvida das pessoas é o seguinte: olhei lá o emprego, mas o salário não era tão bom, mas a pessoa não entrou em nenhum emprego ainda. Sim. Como é que fala, aconselhável ela aceitar esse emprego e depois ir tentando melhorar? Sim. Ou não rejeita porque ela quer ganhar bastante? Como é que a pessoa se comporta numa situação como essa? Tudo é questão de construção, ouvinte, tudo é questão de construção. Então, eu quero ter um bom salário, o bom salário ele não vai aparecer de primeira para mim. Primeiro vai aparecer a oportunidade. E conforme eu vou me desenvolvendo no dia a dia do trabalho, apresentando novas ideias, bons comportamentos, entregando um bom trabalho, é óbvio que a soma disso vai ser um aumento do seu salário. Então, hoje, o grande desafio, e nós já comentamos isso aqui algumas vezes, é a primeira oportunidade. E para quem vai mudar de carreira? Para quem mudar de carreira, a primeira coisa é estudar a carreira que quer entrar, né? Eu brinco que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Todo mundo acha, fala, podia fazer outra coisa, né? E o fulano tá tão bem fazendo isso, o cicrano, você viu como ele tá feliz? Mas uma coisa é nós olharmos de fora, outra coisa é nós entendermos o que nós queremos começar a fazer. Então, a primeira coisa, eu preciso estudar sobre esse novo mercado. Quem está querendo mudar de emprego, mudar de área. Eu tenho que continuar. Vou até te cortar aqui, mas olha lá. Raquel, eu quero voltar a trabalhar. Eu me aposentei, sabe? Mas quero voltar. Eu tenho 64 anos, mas ninguém contrata. Que conselho você dá para Maria Valadão? Então, Maria... primeira coisa, as empresas hoje, elas estão em busca sempre de pessoas mais novas. Isso não dá para negar, né? Não dá para negar. Mas não quer dizer que não tenha oportunidades. Então, Maria, vá conhecer um pouco de tecnologia, comece a navegar na internet. Ela disse até que tem um pouco de dificuldade. Ela falou que mexe no computador, mas tem alguma dificuldade. Mas tem que aprender. Comece a entrar no YouTube, comece a ver cursos, porque existem milhões de oportunidades. E outra, tem empresas que estão dando preferência para pessoas mais velhas também. Porque a pessoa mais velha, essa questão comportamental está mais resolvida. Tem mais paciência, tem mais tato com as pessoas, já a ansiedade mais já determinação, é mais às vezes também. Mais determinação. Então não se abala por causa da sua idade, não. Meu pai tem 90 anos e está trabalhando. Né? Se eu se ligar, ele está lá no escritório fazendo o trabalho dele. Então, tem várias áreas, tem áreas de venda, você pode vender coisa pela internet, você pode fazer contato com clientes, existem várias oportunidades. Então, Maria... E ver um pouco o perfil também, né, Henrique? Sem porque dúvida. Tem gente que tem dom para algumas coisas, para outras não. E outra coisa, Maria, o que você aprendeu a fazer? Essa é uma pergunta muito bacana, né? O que nós aprendemos a fazer durante a nossa vida?
Né? Que pode ser um diferencial. Quais são as experiências que nós adquirimos durante a nossa vida. Então, isso, como você acabou de colocar, é um diferencial. Então, perceba aquilo que você gosta de fazer, perceba aquilo que você tem domínio para fazer e faça. Uma boa coisa da tecnologia é que ela abriu inúmeras portas. Então, antigamente, quando eu não tinha a porta da web, eu tinha que ter um lugar, eu tinha que ter um escritório, uma loja. Hoje, não. Hoje, eu com uma câmera, eu com um microfone, eu com um teclado e um monitor, eu estou em contato com o mundo. Então, de repente, se não dando o caso da Maria, mas se de repente eu sei fazer uma pintura, eu consigo vender. Eu sei fazer crochê, eu consigo vender. Eu consigo trabalhos manuais, eu consigo vender. Isso a web abriu a porta demais. E é um outro ponto, Raquel, para 2023. Né? As pessoas começarem a se divulgar pela web. Né, começarem a oferecer seus serviços pela web. Tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Face, tem o WhatsApp. Então você vai começar. Henrique, mas é difícil, tudo é difícil. Não é difícil, dá trabalho. Porque é difícil para quem está começando, é difícil para quem já se aposentou e também não quer parar, porque você com 60 anos você está super novo, está super ativo ainda, querendo fazer um monte de coisa. E está difícil para quem está também. Né? Para quem já está no ramo também está difícil, porque tem que se sustentar nisso, né? No que eu falo sustentar não é o ganhar o dinheiro, mas sustentar, você sempre está tentando estar na crista da onda, você está se atualizando, você está respondendo às novas demandas. Então, hoje uma coisa que a pandemia veio e ela deu uma acelerada no home office também, você trabalhar em casa. Então, é uma série de E tem muita gente contratando pessoas para trabalhar em casa. Sim, desde coisas simples como digitação até outras expertises, né? O que você disse, né? Cada um tem que saber o que é capaz de fazer, o que tem de expertise. Né? Ela falou que ela se aposentou como educadora social em Biporã, mas ficou viúva. E ela falou que ajudar a trabalhar. Olha, ela é educadora. Então, imagina, Maria, você gravar vídeos orientando pais em determinadas situações. Veja aquilo que você tem de bom. Veja aquilo que você criou experiência, expertise. E pense que tem um monte de gente que quer te ouvir. Você é uma educadora. Então, você colocar isso em pauta, você peça para um filho, para algum colega que tem um pouco mais de habilidade na área de tecnologia, para gravar um vídeo, você explicando alguma coisa, você falando sobre um problema que você trabalhou a vida inteira como educadora. Ou até essas situações, te ouvir. Né, Henrique, de prestar serviço para outras empresas, para escolas, né? Porque tem coisas que a gente adquire com o tempo e que é difícil para quem está começando. Sim, né? E você pode colocar a sua expertise. Sim. Professor Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Já começamos o ano com o pé direito, dando dicas aí para todo mundo voltar para o mercado de trabalho. Amém, Raquel, amém. Poder trabalhar, que é isso que importa, né? A gente ter uma atividade, botar a cabeça, como a Maria até falou, né? A gente precisa não só... às vezes do sustento, mas botar a cabeça no lugar, conseguir fazer coisas diferentes, conviver com pessoas, produzir, né? E o país precisa disso também. E uma coisa bacana que você colocou, Raquel, é a questão da ansiedade. Então eu estou querendo fazer, eu estou querendo trabalhar, e a ansiedade atrapalha muito nesse sentido. Em tudo, né? Que eu já quero começar ganhando bem, eu já quero começar trabalhando naquilo que eu sempre sonhei. Não é, trabalho é construção. Eu tenho que começar, eu tenho que aprender, eu tenho que começar a entender, eu tenho que fazer cursos para gerar mais competência. Competências comportamentais são muito importantes, oratória, liderança, inteligência emocional, e correr atrás, né? Como eu disse, agora é hora de mandar currículo, agora é hora de fazer acontecer. Tem alguém te procurando. Isso mesmo. Obrigada, Henrique. Eu que agradeço e até mais. Até a próxima.